Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe que você está neste vídeo. É com muita alegria que nós damos início a mais um vídeo aqui no canal PR Eric Eduardo. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a nós, né? Com este vídeo que nós vamos tratar hoje a respeito do casamento bíblico, graças a Deus, né? Porque o casamento ele tem que ser bíblico, né, irmãos? Para agradar a Deus tem que ser o casamento bíblico, porque nós sabemos, nós vamos ver, nós vamos navegar, nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos ver que o casamento de hoje, né, o que nós estamos acostumados aí com as pessoas, né, com os acontecimentos, muitas das vezes não tem agradado a Deus, tá? Então fique neste vídeo, peço que você curta, compartilhe, comente, tá bom? Assim, inscreva-se aí no canal, ative o sininho da notificação, para você ser notificado e receber mais vídeos de estudos da palavra de Deus, tá bem? Mas antes, nós vamos dar início a uma oração, nós vamos orar, pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha nos dar direção e que nós possamos ter um bom estudo da palavra de Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus, Santo Espírito de Deus, Espírito Consolador, Espírito da verdade, eu sou grato a Ti por mais um dia de vida, por minha saúde. Eu sou grato a Deus pelas forças, pela graça que Ele tem me alcançado. Sou grato a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos espirituais. Sou grato a Deus pela fidelidade dEle para comigo. Senhor, eu quero pedir também por esta pessoa que está aí do outro lado da tela, esta pessoa que está acompanhando este vídeo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, glorioso, maravilhoso, possa repousar sobre esta pessoa, que ela possa entender e compreender o que for tratado neste vídeo, que ela possa receber, ó Pai, instrução, ensino do Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos também, pela palavra de Deus, nós podemos compreender que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Para o carnal, para a pessoa carnal, para a pessoa que está na carne, é loucura, parece ser loucura, mas somente quem está no Espírito de Deus, somente quem está no Espírito, pode compreender e discernir as coisas de Deus. Fique conosco, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Irmão, vamos dar início já então. Primeiro, nós vamos saber falar o que é o casamento. O casamento é uma aliança sagrada criada por Deus, né? É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. O casamento, ele foi instituído por Deus. E dentro do casamento deve haver expressões de amor, de carinho, fidelidade, tem que haver aproximação. O casal tem que estar próximo um do outro, porque senão logo o casamento perde o amor, logo o casamento perde as forças e acaba em nada. Então, o casamento que é fundamentado no amor, é fundamentado no compromisso, é fundamentado na fidelidade, é fundamentado no cuidado uns para com o outro, homem e mulher, ele vai ser duradouro, né? O amor jamais vai acabar, o amor jamais vai se cessar. Pelo contrário, a pessoa já tem 60 anos de casados, mas nos 60 anos de casado deles, parece que eles ainda estão vivendo os primeiros anos de casado. Então, nunca acaba. Por quê? Porque tem o amor, fidelidade, cuidado, compromisso, né? Carinho. Isso é muito maravilhoso. Isso vem de Deus, tá bom, meu irmão? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ver que o casamento ele foi instituído, ele foi criado pelo nosso Deus ao primeiro homem da terra, né? E a primeira mulher também, a qual descenderam todos. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 21. Glória a Deus, olha o que diz a palavra de Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Glória a Deus. Irmãos,
primeiro nós começamos a ver, nós já começamos a enxergar que o casamento é de espécie divina, é de criação divina. O casamento é divino. Deus estabeleceu o casamento. Deus olhou para o jardim do Éden e viu o homem, Adão, sozinho. Então fez com que o sono viesse sobre Adão para lhe criar, de sua costela, uma adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa que fosse como Adão. E assim ele fez, nós sabemos que ele fez Eva. E quando Adão vê a Eva, ele diz, olha, esta agora é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tomada. E aí a Bíblia diz, portanto, vai deixar o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Nós vamos ver, irmãos, que essa expressão ela é tratada também em outros lugares da palavra de Deus. Nós vamos compreender isso. O casamento é entre um homem e uma mulher. É uma aliança voluntária, uma aliança sagrada entre dois, entre homem e mulher, que desejam se unir perante Deus. E desta forma eles saem da casa de seus pais, unem-se à sua mulher, com o propósito de daqueles dois vir uma nova geração, vir novos povos, E isso foi constituído por Deus. Por isso, a palavra de Deus também diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 6, nós vamos ver esta expressão também. Eu estou com a Bíblia, tá, irmãos? Estou apoiando ela aqui, né? Mateus capítulo 5, olha o que diz a palavra de Deus. Perdão, viu, irmãos? Mateus 19, versos 5 e o 6, tá? Olha o que diz a palavra de Deus. A mesma expressão dita lá no Gênesis, né? Quando Deus disse para Adão e Eva. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 19, versos 5 e 6. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Irmãos, olha que interessante. A união entre um homem e uma mulher, duas pessoas distintas, pensamentos distintos, faz com que elas se tornem uma só. Não são dois, mas são um. Por quê? Porque o homem se une à sua mulher, a mulher une-se ao homem. E os dois não são mais dois, se tornam um. Por isso que a Bíblia diz, o que Deus une, o que é unido, não pode separar o homem. Quando ela usa essa expressão separar o homem, porque hoje nós temos como costume o divórcio, né? O divórcio é um homem ou uma mulher que não está agradável com o seu casamento, não está satisfeito. Ele vai até perante um juiz, o juiz entra com uma ação e essa ação nós denominamos como divórcio. É um rompimento de laço. Só que eu quero dizer, irmãos, que a lei do homem, o divórcio, ele pode separar aquilo que é terreno, mas aquilo que é divino não pode. Aquela primeira união entre o homem e a mulher, que foi consagrada, que foi constituído diante de Deus, o homem não pode de maneira nenhuma separar ela. Por isso que o divórcio não separa espiritualmente, divinamente. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Porque tem muitos... no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 5, quando nós vamos lá para o verso 28, 29, 30 ali, nós vamos ver que aquele que divorcia da sua mulher, e casa com outra, comete adultério. Está lá em Mateus 5, 28, 29, 30, por ali. E a repudiada, aquela que foi divorciada, a mulher, também, quem casar com ela, comete o adultério. Por quê? Porque divorciou na terra, entre homens. Mas diante de Deus, não tem como de tirar, de desfazer esta aliança, de desfazer este elo, a não ser pela morte de um dos cônjuges. Bem, vamos também mergulhar aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, 31. Vocês também vão ver que o homem deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Tá? Efésios 5, 31 vai dizer isso aí também. Bom, meus irmãos,
Então, o casamento é isso. O casamento é instituído por Deus, criado por Deus, tá? Tem que haver expressão de amor, de cuidado, fidelidade, carinho, tá? Entre os casais, tá ok? Nós vemos também que é uma aliança que é unida, é feita diante de Deus. O homem jamais consegue separar ela, tá bom? E agora nós vamos entender como que nós podemos, como que você pode fazer com que o seu casamento dure, né? Um bem-estar, venha ter um ambiente, venha ser um ambiente agradável, né? Para isso, irmãos, para que isso aconteça, o homem e a mulher devem obedecer à palavra de Deus. Para que isso aconteça, a mulher e o homem devem obedecer à palavra de Deus. E nós vamos ver agora o que a palavra de Deus traz como instrução aos casais, né? As pessoas que casam aí diante de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam cada uma submissa aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha o que diz: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Isso é para a mulher. Agora olha para o marido. Continuando. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vamos pular lá para o versículo 28. Efésios capítulo 5, verso 28. Olha o que diz. Assim, devem os maridos amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha que maravilha. Essas são instruções que a Bíblia dá para um casal, um homem e uma mulher que se uniram, de ter uma vida agradável, de ter uma vivência boa, um ambiente agradável, um ambiente em comunhão bom. Como? Primeiro, mulheres, sede submissa aos maridos. É Bíblia, não sou eu, é a palavra de Deus. Que as mulheres sejam em tudo submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmã, né, para você, mulher. Seja submissa ao seu marido. Respeite ele. Quando você pesquisa o significado da palavra submissão, é aquela que se deixa ser, aquele que se deixa ser dominado, aquele que está em submissão, aquele que deixa ser que outras pessoas se submetam a outras pessoas. E assim é um casal. A mulher andando conforme os preceitos bíblicos vai ter uma boa vivência. Respeite o seu marido. Deixe que ele tome aí os domínios da casa, né? Deixe que ele esteja à frente dos trabalhos. Por quê? Porque isso é submissão. É você entender que o seu lugar no casamento e é o marido entender que o papel dele no casamento é outro. Cada um de nós temos um papel diferente no nosso casamento. Claro que os dois é uma só carne. Por isso também que a Bíblia diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja. Não é porque a mulher é submissa, deixa ser governada e dominada por nós, maridos, que nós também não vamos amá-las, respeitá-las. Porque quem ama, respeita. A Bíblia diz isso. Olha o que diz o verso 29. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Se a sua mulher é submissa a você, você ama ela, você vai respeitar ela. Da mesma forma a mulher. Ela ama o marido, ela vai ser submissa ao marido. E dentro desse laço matrimonial, dentro desse casamento, vai haver confirmações de Deus, bênçãos de Deus. Porque a mulher é submissa, o marido ama a esposa, e dentro dessa vivência há respeito, há carinho, há fidelidade.
E isso agrada a Deus, meus irmãos. Isso traz um bem-estar para dentro do seu casamento. E olha o que diz ainda mais a palavra de Deus na carta de 1 Pedro. Olha o que diz. Pedro também vai falar sobre isso. Há muitos outros versículos, meus irmãos, que vai falar sobre o casamento. Mas eu peguei alguns deles para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Olha o que diz. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Procedimento, testemunho. Você, mulher, ame o seu marido, sede submissa a ele. Se ele, a Bíblia está dizendo, se ele é um descrente, que ele venha para o evangelho por meio do seu testemunho, de respeito, submissão. Olha o que diz o verso 7 de 1 Pedro 3, verso 7. Igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ao mesmo tempo, irmãos, que a Bíblia traz que a mulher seja submissa ao marido, ela também traz que o marido ame a sua esposa, que o marido ame as suas mulheres. Por quê? Submissão e também domínio, né? O homem lá, o domínio, cabeça, ele precisa do corpo. E o corpo, numa forma terrena, vamos dizer assim, o homem cabeça da casa, a cabeça precisa do corpo. O corpo é a mulher. Então, assim, a cabeça não pode viver sem um corpo. Assim como um homem, né, dentro de um casamento, não pode dominar ou tomar as rédeas sozinho. Ser o cabeça não lhe dá direito de desrespeitar a sua mulher, de bagunçar o seu casamento, de fazer o que você bem entende. Não. Da mesma forma, mulheres, a Bíblia orienta ser submissa. Você, se você não é submissa, é uma mulher brava, é uma mulher que não respeita o seu marido, né? Não respeita o domínio dele na sua casa, não aceita ser dominada por ele, você está indo contra a palavra de Deus. E isso traz maldições, irmãos. Isso traz coisas ruins para dentro de um casamento. Por esta razão, que os casamentos não duram. Por essas razões, que os casamentos não vão adiante, né? A pessoa vive 1, 2, 3, vive 10 anos, mas chega um ponto que dá fim. Só que o casamento não é para ter fim, o casamento é para ser eterno, para ser para sempre. A Bíblia diz que até que a morte, né? A morte do cônjuge, do marido, da mulher, vem, aí sim a pessoa está livre, né? A mulher está livre para casar com outro homem. Nós vamos ver isso ainda na palavra de Deus. Continue aí no vídeo. Colossenses capítulo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 18 e o verso 19, amém? Olha o que diz, mulheres, novamente, sede submissa aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai cada um a vossas mulheres e não a trateis mal. Olha aí, tá vendo? O mesmo conselho que nós já lemos aí atrás. Nós vamos agora para a primeira carta de Coríntios, né? No capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4, nós vamos ler o verso 4. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Olha o que diz. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Verso 10. 1 Coríntios capítulo 7. Nós lemos o versículo 4, vamos ler o versículo 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Olha o que diz o verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Verso 13. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte,
os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Irmãos, o que nós lemos do verso 4, verso 10, verso 11, verso 13, verso 14? O que a Bíblia quer dizer para nós? Ela está falando a respeito do casamento. A mulher não tem poder sobre o corpo. O marido tem. Da mesma forma, o marido não tem, mas a mulher. O apóstolo Paulo está orientando os irmãos no quê? E hoje nós podemos pegar os exemplos. O que acontece hoje? Às vezes acontece uma briga, uma dissensão, há ali um desentendimento entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, e essa faz com que fique de uma forma de se vingar, né? ou de pagar com a mesma moeda, né? O seu marido, ou também o marido, a mulher, eles se privam um ao outro. Eles se privam de uma maneira que ele fala assim, não vai fazer nada. Não me toque, não me rele, né? Deitam nos seus quartos, deitam sobre suas camas, e aí deitam um do lado de lá, um do lado de cá, não me toque, não me rele, porque tá brigado, tá com birra. A Bíblia está dizendo, mulher, você não tem poder sobre o seu corpo. Marido, você não tem poder sobre o seu corpo. Tem a mulher sobre o do marido e tem o marido sobre o da mulher. Se andar dessa forma, irmãos, pode ter certeza, Deus abençoará. Qual é o único motivo que a Bíblia dá para a mulher se privar do homem e o homem da mulher? Paulo diz, não vos priveis, a não ser por consentimento mútuo, ou seja, os dois de comum acordo, e também para aplicar-se a oração em jejum. Mas que seja rápido, a Bíblia diz, que seja breve isso, e vocês voltem logo novamente a se unir, para que o diabo não os tente, para que o diabo não entre, não haja esta brecha e entre. Por que muitos casamentos têm terminado? Por que muitos casamentos não têm durado? Por que muitos casamentos já não há mais aquela alegria, aquele ânimo? Por causa disso. Brigas, dissensões, o homem querendo pagar com a mesma moeda a mulher o marido, e assim eles ficam brigados, assim eles se privam um ao outro. O diabo acha essa brecha, ele entra e destrói. Por isso que a Bíblia diz, se vocês não se privem uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo. Marido, eu não posso. Mulher, eu não posso. E também para aplicar-se em oração e jejuns. Depois a Bíblia diz, mas logo vocês voltam, tornam-se a juntar novamente para que o Satanás, o diabo, não os tente. Para que o diabo não destrua o seu casamento. Irmão, tem que vigiar. Irmã, tem que vigiar. Tem que haver vigilância. Senão o diabo, com uma fúria, nós vemos esta fúria do diabo nos nossos dias atuais, muito grande. Quantos casamentos não duram? Quantos casamentos as pessoas já não estão mais felizes? A mulher não está mais feliz no casamento, o marido já não está mais feliz. E com isso o Satanás entra e destrói. É onde começa o marido se engraçar com mulher alheia, a mulher se engraçar com homem alheio, que não lhe cabe direito. E aí, quando vai ver, irmão, já está bagunçado, o casamento está destruído, família destruída. E isso não é agradável a Deus. Por isso que a Bíblia diz, se vai se privar, seja por um momento mútuo, consentimento mútuo, os dois de comum acordo. Mas logo tornem-se a juntar para o diabo não destruir. Vigia, né? O verso 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Né? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. E depois vai dizer, a mulher que tem um marido descrente, aquele que ainda não é crente, não teme a Deus ainda, se você tem esse tipo de rapaz, esse tipo de homem dentro do seu lar, a Bíblia diz, não separe dele, caso ele consista em viver com você. Não separe. Pelo contrário, ore por ele, jejue por ele, jejue por ela. Vice-versa, né? O homem também. Você que é crente, tem uma mulher descrente, não separe, se ele consiste em conviver com você. Mas a Bíblia diz,
para que com seu testemunho, né, com o que você mostra para ele, ele seja ganho para o evangelho. Só que a Bíblia diz, só que se não der para viver, que se aparte. Não dá para viver? Se aparte. Mas fique sem casar. A Bíblia diz, a mulher não se aparte do marido. Só que se apartar, que fique sem casar. Ou torne a reconciliar com seu marido. Recomendação bíblica para casamento é essa, irmãos. Ninguém pode chegar em uma pessoa, dar um conselho espiritual para um casamento, dizer assim, irmão, não está dando, se aparte, irmão, casa de novo, arruma. Não. Primeira coisa, vamos tentar resolver isso aí. Dá para resolver? Vamos tentar. Mulher, você se apartou porque meu marido fez isso. Marido, você se apartou porque minha mulher fez isso. Tente resolver. Perdoe, irmão. Perdoe, irmã. Libere perdão. Se nós somos perdoados pelo nosso Deus Pai, porque nós somos pecadores, por que também não vamos liberar perdão? Perdoe, né? Se apartou, não deu certo, se apartou. Tente reconciliar o seu casamento. Tente reconstruir o seu casamento. Se não der, não tem problema nenhum em ficar solteiro. Se não der, não tem problema nenhum. Que continue a parte. Não dá para viver a parte. Mas conselho bíblico, espiritual é, primeiro, tenta reconciliar. Primeiro, tente resolver as questões, antes de chegar a esses pontos tensos, tá bom? Olha o verso 39. Guarde esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. A mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido viver. Mas se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Amém? Olha, lá em Romanos, capítulo 7, verso 2, vai dizer a mesma coisa. Olha o que diz. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas, morto o marido, ela está livre da lei do casamento. De sorte que, se vivendo o marido, ela será chamada adúltera se unir a outro homem. Mas, se o seu marido estiver morto, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se vier a casar com outro marido. Entendeu, irmãos? A Bíblia é bem clara. Se apartou, não case. A mulher está ligada ao marido todo o tempo que o marido vive. Se o marido faleceu, se o cônjuge faleceu, o marido, aí ela está livre para casar. De outro modo, se casar, está em adultério. E nós vemos lá em Gálatas capítulo 19, capítulo 5, verso 19, que lá está as obras da carne e lá dentro delas está o adultério. E aí a Bíblia chega a dizer, os que tais coisas cometem, ou os que tais coisas praticam, não herdarão o reino do céu. Apocalipse também 21, também vai dizer que os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos, não herdarão o reino do céu. Então, irmãos, adultério é um pecado grave diante do Senhor. E se a mulher e o homem estiverem cometendo, não herdarão o reino do céu. Isso não sou eu, é a palavra de Deus. E se nós queremos herdar o reino do céu, temos que evitar que chegue neste ponto. Por isso, mulher, por isso, marido. Se não dá para viver, aparte-se. Mas tente primeiro buscar uma reconciliação. Senta, converse, diáloga com sua esposa, converse com ela. Mulher, converse com seu marido, coloque na mesa o que não está agradando, o que está fazendo com que vocês percam aquela essência, aquele amor, aquela paixão pelo outro. Amém? Glória a Deus. Porque senão, irmãos, se chegou a este ponto, e aí infelizmente a pessoa acaba perdendo o reino do céu. E não é isso que nós cristãos, homem e mulher, tementes a Deus, não é isso que nós queremos. Pelo contrário, nós queremos ter uma vida casta, uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, para que nós possamos herdar o reino do céu. Se nós andarmos deste jeito, desta maneira que a palavra pede, nós herdaremos o reino do céu. De outra forma, nós não herdaremos o reino do céu. Tá bom? Outro versículo, aqui em 1 Coríntios, no seu capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz.
1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aleluia. Também, Mateus, olha o que Jesus vai dizer sobre o casamento, né? Sobre o adultério, tá, irmãos? Na verdade, casamento, né? Sobre o adultério. Olha o que Jesus vai falar, Mateus 5, verso 28. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. O adultério não é só aquele ato consumado sobre uma cama ou sobre qualquer um outro lugar. A relação sexual impura ou a infidelidade. Não. Você, marido casado, que olha para uma mulher, seja ela solteira ou casada também, mas que não lhe pertence, você que olha, em seu coração você a deseja, cobiça, você comete adultério com ela. E se de tal modo você não se arrepender, pedir perdão a Deus, também não herdará o reino do céu. Da mesma forma, você, mulher casada, tá? Que vê aí um rapaz solteiro, um rapaz casado também, desculpa, um rapaz casado também, se você de tal modo desejou ele no seu coração, cometeu adultério. Não precisou ter o ato sexual. Não precisou consumar o ato. Não, só desejou no seu coração, Jesus diz, cometeu adultério. E se de tal modo não se arrepender, irmãos, não herdaremos o reino do céu. Casamento é sério, meu irmão, casamento é sério. Minha irmã, olha o que Jesus vai dizer agora a respeito do divórcio. Mateus 5:31. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, que dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da imoralidade, né, da prostituição, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada, comete o adultério. Jesus está dizendo, o divórcio, né, vocês ouviram que foi dito, a mulher não dá certo, dá uma carta de divórcio para ela. Só que Jesus disse, só que não. Olha o que Jesus vai dizer também, Mateus 19, sobre o divórcio também. Sobre o divórcio e um novo casamento da parte do homem, tá? Porque nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, em Romanos, capítulo 7, verso 2, que a mulher está ligada ao marido todo o tempo que o marido vive. Somente com o marido morto ela pode entrar em um novo casamento. Mas olha o que diz aqui em Mateus 19, verso 5. Olha o que Jesus... verso 8. Olha o que Jesus diz. Ele está sendo indagado pelos fariseus, tá, meus irmãos? E os fariseus perguntam para ele se é lícito, né, divorciar por qualquer motivo. Jesus diz que não, tá? Mas eles falam assim, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e mandar a mulher embora? Jesus disse, Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete o adultério. E o que casar com a divorciada, também comete o adultério. Os fariseus, porque naquela época, irmãos, a mulher, ela, infelizmente, ela não tinha muito valor dentro de uma sociedade. Ela não tinha muita voz, muitos direitos. Então, a mulher da época de Moisés, como que funcionava? Se ela não desse filho, o marido poderia arrumar outra para que dê filho para ele. Poderia repudiar essa ou continuar com essa, que seja, e ter uma outra. Se ela não era uma boa dona de casa, o marido poderia repudiar ela também, ou permanecer com ela e ter uma outra. Ali, isso era permitido. E aí os fariseus engraçadinhos chegam até Jesus e dizem, é por qualquer motivo? Jesus diz, não. No princípio não foi assim. Não é por qualquer motivo e não é de qualquer jeito. Jesus vem e dificulta isso, irmãos. Jesus vem e diz assim, olha, o marido, vocês, se divorciar da sua mulher, não sendo por prostituição, e casar de novo, comete adultério. Ou seja, adultério e prostituição são coisas diferentes. Se você for buscar, você vai entender. Porneia e morcheia.
São palavras diferentes, usadas diferentes. A morcheia é o adultério. A prostituição, no caso, é a porneia. E nós vamos ver em Mateus capítulo 15, verso 19, a morcheia e a porneia junto. Olha o que diz. Bem aqui atrás, vamos rapidinho só para nós ver. Ó, adultério e prostituição não são a mesma coisa. Adultério é a infidelidade de um homem ou de uma mulher com o seu cônjuge, com pessoas que não lhe cabem. Prostituição é quando uma pessoa se vende, né, ao seu corpo, que não é dela, no caso seria do seu marido, né, porque nós lemos que o marido não tem domínio sobre o seu corpo, tem a mulher não tem sobre o seu corpo, tem o marido. Então a pessoa se vende, comete a prostituição contra o seu marido, se vendendo a mais de um homem. 2, 3, e assim vai só prostituindo, traindo ele, prostituindo, e aí o marido acaba, a mulher acaba entrando na situação da prostituição. Olha o que diz, Mateus capítulo 15, verso 19. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, no caso morcheia, prostituição, porneia, roubo, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, prostituição e adultério são coisas diferentes. E aí os fariseus falam, por qualquer motivo, Jesus? Jesus diz, olha, se você se divorciou da sua mulher por causa de prostituição, pela Bíblia, pode casar de novo, o homem. Mas ele diz assim, se não for por causa da prostituição, se você se casar de novo, você comete adultério. E quem casar com a sua mulher que foi divorciada, também está cometendo adultério. E aí os discípulos dizem assim, mas Senhor, se esta é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Por quê? Porque antigamente qualquer motivo era ser divorcio, eu vou lá e caso de novo. Não está dando certo, divorcio, eu vou lá e caso de novo. Antigamente era assim. Só que Jesus diz, não é por qualquer motivo. Se for por causa da prostituição, beleza. Mas se não for, você não pode casar de novo. Você não pode entrar num novo casamento. Porque você vai estar entrando no adultério. E quem casar com a repudiada também comete o adultério. E nós sabemos, irmãos, por que os discípulos disseram, Senhor, se essa é a situação, não convém casar. Por quê? Porque, irmãos, muitos até entendem, mas aí tem uma brecha, tem um espaço, tem uma facilidade. Não, pelo contrário, tem uma dificuldade. Porque o homem, o assunto aqui do vídeo é o casamento bíblico. Casamento terreno, casamento mundano é diferente. O homem casa, descasa, divorcia e casa de novo e vira aquela bagunça. A mulher da mesma forma. Mas o casamento bíblico não. Tem princípio, tem valores e deve ser seguido. Tem leis para isso. Deve ser seguidos. Por isso que os discípulos dizem, mas se essa for a condição, não convém casar. Por quê? Porque o homem cristão, a mulher cristã, ela jamais, em hipótese alguma, a mulher cristã, mulher de valor, ela jamais, em hipótese alguma, vai chegar nessa situação da prostituição contra o marido. A mulher cristã, temente a Deus, uma santa de Deus, ela jamais vai chegar nesse ponto. E se ela não chegou nesse ponto, o marido não pode olhar e falar, eu não estou gostando de você, quando você era jovem você era bonita, agora você está um pouco mais velha, eu não estou gostando, eu vou separar e vou casar de novo. Faz isso, você comete o adultério e não vai herdar o reino de Deus. A sua mulher, entanto, foi divorciada, não vai casar de novo, ela vai herdar o reino do céu. Por isso, irmãos, que os discípulos dizem, mas aí é difícil, Senhor. Se essa for a relação, se esse for o único motivo, a condição, não convém casar. Por quê? Porque a mulher temente a Deus, irmão, nós já dizemos, temente, ela teme a Deus. Ela não vai chegar nessa condição, não vai deixar chegar nessa condição aqui de maneira alguma. Por isso que o casamento bíblico ele é diferente. O homem provavelmente o casamento bíblico é até que a morte separe. Por quê? Porque a mulher, ela é temente a Deus, ela jamais vai adulterar ou vai prostituir contra o seu marido. Da mesma forma, o marido, temente a Deus, ele jamais vai cair no adultério contra a sua esposa e jamais vai prostituir-se contra a sua esposa. Pelo contrário, há relação de amor, carinho, fidelidade, cuidado. Há uma família ali constituída. Há temor de Deus ali, há Deus nesse ambiente. O casamento jamais vai chegar a esse estado.
jamais vai chegar a esse momento, a essa decisão aqui crucial. Por isso, irmãos, que eu disse, o casamento bíblico, ele é sério. O casamento bíblico, ele foi instituído por Deus. Por isso que ele é tão importante. Por isso que é tão importante você, irmã, você, irmão, que preza por temer a Deus, obedeça a palavra de Deus. Obedeça as Sagradas Escrituras. E você terá louvor dela. Que você tenha um casamento abençoado por Deus. Que você, irmã, possa ter um casamento abençoado pelo Senhor. Que nós possamos ter um casamento abençoado pelo nosso Deus. Que nós jamais venhamos dar brechas para o Satanás. Pelo contrário, por meio do amor, por meio da fidelidade, por meio da comunhão, do cuidado, do zelo, do carinho, possamos cada dia mais amar as nossas esposas. Esposas, que vocês possam cada dia mais amar os seus maridos. E desta forma o seu casamento, o meu casamento, o nosso casamento será abençoado pelo nosso Deus. Eu quero agradecer você que ficou até o final deste vídeo. Agradecer e dizer que este foi o estudo sobre o casamento bíblico. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.